Então, eu estou pronto para ser examinado. Pode começar a me examinar. Vamos ver se eu passo. Vamos lá, pô. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Débora. Sim. Meu nome é Débora, eu sou ex-aluna da escola Beitakov. Agora eu estou estudando na Faculdade de Direito da USP. Sim. E eu queria saber como o senhor avalia o contexto das eleições que a gente está, né, que estão prestes a acontecer. Coisa fácil, né? Enquanto cientista social, logicamente, enquanto personalidade que já esteve nesse meio. Então, tanto na questão das ascensões dos extremismos, então, um candidato muito intervencionista, o candidato neoliberal que quer cortar todos os privilégios do funcionalismo público. E também na questão dos extremismos assim mais fanáticos, então, em relação a Bolsonaro e tudo mais. Vamos lá. Eles não saem daqui, né? É o seguinte. Nós fizemos, em 1988, uma nova Constituição. Eu estava lá. A única vantagem, não sei se é, mas o único fato de que você é mais velho, que você participou de muita coisa e tal. E se não tiver gaga inteiramente, eu estou só em parte, você se lembra. Naquela época, nós estávamos discutindo muita coisa. O que é que nós queríamos? Éramos contra o regime autoritário, que havia, militar e tal, e queríamos assegurar direito e liberdade. A Constituição fez isso. Só que nós nunca pensamos realmente como é que ia funcionar o sistema político brasileiro. Então, nós pusemos na Constituição cláusulas que impedem qualquer limitação à formação de partidos. Com o tempo, os partidos foram criando, aumentando. Hoje nós temos no Congresso 25, 26, sei lá quantos são. No Congresso, fora a fila. Por quê? Porque os partidos descobriram, e aí vem na cultura brasileira, como sindicatos, como quase tudo aqui, que se eles se organizassem, eles podiam ter vantagem de ter acesso aos fundos públicos ou às nomeações. E agora, o Supremo Tribunal proibiu o financiamento privado. Então, agora é só financiamento público. Os partidos tomaram conta. Então, os partidos estão na mão dos donos dos partidos que têm os recursos na sua mão. E a sociedade mudou muito nesses últimos anos. Então, a sensação que se tem é de que a vida política está para um lado e a vida da gente no outro lado. Não é só no Brasil, está muito amplo no mundo todo. A sociedade, como vocês sabem, hoje é de conexão direta, não sei o quê, as instituições antigas ficaram antigas. Mas aqui, além disso, com o Lava Jato e toda essa questão, se destapou as bases do financiamento eleitoral e pessoal, a corrupção. Então, a sociedade está mais horrorizada ainda. Então, é esse o quadro geral que nós estamos, com o qual nós estamos defrontados. Muitos partidos, muita desconfiança, muito medo, como é que vai ser o futuro, vai dar certo, não vai dar certo, né? Desconfiança de que eles vão lá para fazer o que querem e para se beneficiarem, não para fazer o bem público, essa coisa toda. Uma quantidade de candidatos enorme. Você vê, muitos eu nem sei o nome, são muitos, nós temos 3 ou 4, 5, mas tem mais candidatos, né? Uma fragmentação muito grande. Já houve isso. Eu me lembro que logo depois que nós fizemos a primeira eleição aberta, ganhou o Collor, né? O Collor tinha um pouquinho mais de experiência, ele tinha sido deputado, mas era também uma pessoa, um freelancer, né? E que tinha ideias e só ideias. E foi perdendo o controle do Congresso. Eu era senador, eu vi de perto isso. E o Collor, ele, quase que por soberba, ele ficou muito afastado do funcionamento político das coisas. Bem, depois nós vimos o impeachment do Collor. O impeachment é um problema traumático. Mesmo que tenha base legal e tal, é traumático. Você tira o que foi eleito e põe um que também foi eleito, mas que o povo não sabe, que é o vice, né? Então, no caso do Collor, veio o Itamar Franco. O Itamar, que era um político hábil, ele percebeu que para governar tinha que ter alguma coesão. Ele forçou a Erundina, que era do PT, a entrar no governo, para mostrar que era amplo. Depois havia problemas dramáticos, sobretudo a inflação. Ele, em 7 meses, nomeou 4 ministros da Fazenda. Eu fui o 4º. Primeiro ele me pôs no Itamaraty, que era agradável e tal, mas me passou para o Ministério da Fazenda, que era um forno para queimar, morre. Bom, conseguimos segurar a inflação e tal e coisa. E por isso eu ganhei a eleição, uma vez, 2 vezes.
Bom, na segunda foi difícil, porque você tinha que falar num momento em que havia crise, desemprego. E era difícil. Não era, quando você está na onda da inflação é fácil, mas eu consegui. No primeiro turno ganhei. Depois veio o Lula, que ganhou contra nós. Muito bem. O Lula pode ter os efeitos que tem, eu não vou repetir, alguns sabem como é. Agora, ele tinha uma qualidade, ele sabia as duas coisas, falar com o Congresso e falar com as pessoas. Eu dou sempre o mesmo exemplo, que é fantástico. O Lula, presidente da República, está no YouTube. Ele lá falando sobre poluição. Ele diz, olha aqui, vocês sabem, né? A Terra é redonda, ela não é plana. Se ela fosse plana, poluição não era problema nosso, é deles, que são eles que poluem. Como ela gira, vem na nossa cabeça. Então, nós temos que prestar atenção. É completamente errado, mas explica. Olha, tem que prestar atenção à poluição, não sei o que e tal. Ele falava, ele conseguia. Aí veio a Dilma, completamente incapaz, tanto de manejar o Congresso, porque ela nunca esteve por lá, quanto de convencer o país. Bom, aí veio impeachment. Então, vem o Temer. Bom, o Temer é a mesma coisa, só que ele não tem talvez a mesma habilidade do Itamar, e nem... O Itamar não tinha comprometimento pessoal, não era acusado de nada. O Temer é acusado, certo ou errado, toda hora é alfinetado e tal e coisa. Bem, outro dia eu encontrei um amigo meu, que era meio pró-PT, e me disse no final para me provocar, abaixa o Temer. Eu digo, por que para mim? Você que votou nele, eu não. Porque ele votou no PT. Quem votou no PT votou no Temer. Né? Então é um desconcerto grande. Está aí, essa situação. Muitos partidos, muito difícil de governar, e todo mundo quer ser candidato, muitos querem ser candidato. Num clima, hoje, de raiva. Né? A sociedade está com raiva, dos políticos em geral. E cada um fixa num tipo de raiva. Para cá, para lá, não sei o quê. Já houve isso no Brasil. No tempo do Getúlio, várias vezes foi assim, raiva e tal. Mas talvez a sociedade não fosse tão aberta, não houvesse tanta gente participando, não havia internet, que é um canal de condução dos sentimentos enorme. Então, a raiva aparece, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque o povo está com raiva, uns dos outros, né? Os partidos perderam força, todos, né? Por causa da situação geral e particular nossa, e tem os candidatos. Bem, alguns imagino que resolvem simplesmente. Todos os extremos acham que é simples. Tá? De um lado ou de outro, sempre acham a mesma coisa. E o meio se divide, é o que está acontecendo. Está muito dividido. Né? O que vai acontecer? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Agora, acho que no primeiro turno, que vai vir agora, logo já, que ninguém nem sabe muito bem ainda, o povo ainda nem sabe, vai haver já o primeiro turno, tem que começar a pensar quem é que vai para o segundo turno e fazer o voto, a meu ver, mais útil, porque quem é que pode chegar lá? Contra quem? Né? Vamos ver, tem que ver como é que vai se desenrolar a campanha eleitoral. Nessas situações, a palavra pesa muito. Eu estava na França quando apareceu o Macron na televisão e tal. Eu digo, ele vai ganhar a eleição. Eu achava. Porque na França, aqui ele não ia ganhar, na França. Porque ele é um cara instruído, sabe falar, foi assistente de um filósofo famoso chamado Ricoeur, trabalhou, acho que, no Goldman Sachs, que ele conhece, foi ministro da Economia, sabia falar, ganhou. Mas o Trump também ganhou. O Macron ganhou a favor da globalização, o Trump ganhou contra a globalização. Porque como o mundo está mudando muito, as pessoas não sabem se vão ganhar ou vão perder com o que está acontecendo. E isso acontece no Brasil também. As pessoas estão com medo e vai depender um pouco da capacidade agora, nesses próximos dias, de quem tem o que dizer de uma maneira que sensibilize as pessoas. E em política, não adianta você simplesmente dizer, eis aqui a verdade. Na sinagoga, na igreja, eis aqui a verdade. Na política não adianta. Você tem que dizer alguma coisa que as pessoas escutem. E tem que dizer alguma coisa que toque nelas. É um misto de interesse e de crença de cada um. É difícil, né? Mas o desempenho, a performance, conta muito. Né? Se o candidato não é capaz de traduzir em gestos, em ação, o seu sentimento e a sua proposta, o povo não entende. Eu vou repetir o que eu digo sempre. Quando começava a campanha eleitoral, agora eu estou mais desligado, mas eu desligava o som da televisão para ver
o que as pessoas percebem. Não é que o conteúdo escapa muitas vezes. O que fica é a gesticulação, é o jeitão, é a simpatia, é a agressividade, essas coisas. Na eleição passada, foi da Dilma contra o Aécio, eu nunca vou à televisão, ao debate, não sei o quê, mas o Aécio pediu muito, eu fui, no Rio, no Projac, que é a Globo lá do Rio. Eu fui. E fui com o meu motorista do Rio, que não é do governo, é da minha família. Então, fomos lá. Chegando lá, fui lá, o Aécio tinha me pedido para eu falar com ele primeiro. Fui. Eu disse, olha, Aécio, presta atenção, o que você está falando não é com o seu contendor ali, é com o povo. Não fala palavra difícil. Vou dar um exemplo. Não fala de estrutura. Isso é só sociólogo que entende. Não adianta falar. Né? Mesmo em inflação, é melhor falar caristia. E fale muito de povo. Bom, daqui a pouco estamos todos se engalfinhando. Aquela menina filha do Tasso Genro, Luciana Genro, a Dilma, o Aécio, a Marina e tal, para cá, para lá. Bom, eu voltei com o meu motorista lá. Ângelo, ele se chama. Eu falei, Ângelo, o que você achou? Ele disse, eu gostei, né? Vai dizer primeiro que gostou. Mas, aí ele disse, falavam deles, né? Não de nós. Isso é tudo. Quer dizer, o fosso é tão grande entre os políticos e o povo que eles falam entre si, os políticos, e se esquecem das pessoas. Isso vamos ver agora, nessa campanha. Quem é que vai falar de alguma coisa que tenha sentido para cada pessoa? Né? Ou vai falar o slogan? Eu tenho visto nos debates, muitas vezes um mata o outro, mas o povo não quer isso, quer ver outra coisa. Então, quem for capaz de convencer vai ganhar. Pode dar certo ou pode dar errado, porque depois que ganha, é mais fácil ganhar do que governar. Eu sei que é difícil ganhar, mas é mais fácil ganhar do que governar. Porque no dia seguinte da eleição, você já teve os votos, não tem mais. Você tem que ser testado todo dia pelo que você faz. E você vai governar com quem? Com o Congresso, com os partidos, portanto, com a burocracia, que está aí, que é pesada, com a opinião pública e com o mundo, que o mundo existe. No debate nem aparece. Os temas não dizem respeito ao que é o ato de governar. Então, se você quiser, como é que vai para votar de uma maneira mais informada, tem que prestar atenção a tudo isso. Qual é a visão que essa pessoa tem sobre o que está acontecendo no mundo? Como ele conhece o Congresso, tem capacidade de lidar com o Congresso, sabe o que vai fazer com as Forças Armadas, o Ministério das Relações Exteriores, a burocracia fazendária, enfim, essa coisa toda. É isso que está em jogo aí. Então, vocês prestem bem atenção e aí votem. Votem no melhor, para cada um vai ter um jeito de achar quem é melhor. Eu não vou, aqui não é lugar para eu fazer campanha, não vou fazer. Tá? Quem mais? Tudo bem, senhor presidente? Eu gostaria de saber como que era a sua rotina como presidente e se você sente falta dela. Como foi a transição de presidente da República para a vida de professor? Vamos lá. A rotina de presidente é naturalmente pesada, porque é muito regrada. Né? É mais ou menos o seguinte, você dorme lá no Palácio do Alvorada. Lá é agradável, eu acho. É bom e tal, e coisa. E eu durmo. Eu sempre dormi, mesmo na confusão. Dorme, acorda. Acorda, eu nunca acordei muito cedo, mais ou menos 7h30, 8 horas. No meu caso, eu ia nadar, porque eu tinha dor nas costas e nadar faz bem. E curei a minha coisa de costas, ia nadar e fazer exercício. Bom, e depois eu tomo café. Até aí você está com você, sua mulher e tal, tudo bem. No segundo andar da Alvorada, só entram os empregados próximos da família e não vai ninguém. Não vai ajudante de ordem, não vai ninguém. Aí você desce, já banho tomado e tal, e você encontra o seu ajudante de ordem. Você tem vários. Ajudante de ordem, que é alguém ou do Exército, ou da Aeronáutica, ou da Marinha, que foi designado para atender ao presidente. Vem com aquele galão aqui e tal. São pessoas corretas, tal, batem a continência, aquela coisa toda. Depois ficam amigos. O meu principal ajudante de ordem, que mais tempo, hoje é o chefe de gabinete do ministro do Exército. É um bom cara. É general hoje. Bom, então eles vêm e te falam, e vêm e te dão o que você tem que fazer aquele dia. Em geral, o dia de trabalho começa lá pelas 10 da manhã. Aí você vai para o outro palácio, que é o do Planalto, e começa a receber gente. E você fica nisso até a hora do almoço. Eu sempre almoçava no Alvorada. Voltava para lá, e aí não tem nem prazo para terminar, mas normalmente 8h30, por aí.
Aí o controle sobre a sua agenda é relativo, porque você tem o chefe do gabinete, que é quem faz a triagem, e os seus assessores principais. Você tem que receber parlamentares e os ministros, eventualmente, e os da casa. Os ministros da casa, os seus auxiliares mais diretos e tal. E aquilo é cansativo, e você tem que ouvir. Bom, quando chega a noite, você volta para casa. Em geral, à noite, você trabalha de novo. Tem gente que vai lá, em geral, é um pouco mais selecionado, né? E tem que ter algumas habilidades nessa questão toda. Por exemplo, no meu caso, quando eu ia do Alvorada para o Planalto, ou vice-versa, ou para qualquer outro lugar, eu nunca deixei que sentasse ninguém ao meu lado, a não ser ou a Ruth, que era minha mulher, que morreu depois, ou o meu ajudante de ordens, que é um militar. Por quê? Porque na frente tem dois. E tem o que eles chamam lá a rádio corredor. Tudo que você fala ali, transmite. Se você põe alguém que quer falar com o presidente, o presidente pode ouvir coisas inconvenientes. Então é melhor não deixar, nem ministros, ninguém. Eu disse isso ao Buchiquem, que era um deputado ligado ao Lula. Ele disse, você conhece o Lula? Bom, eu conheço o Lula, ele faz o que ele quiser. Como é que eu fazia? Tem que ter, eu acho que tem que ser um pouco formal, para evitar que alguém te diga coisas que depois, fulano o presidente está de acordo, você esteja ou não esteja, ouviu. Melhor não. Bom, então é muito formalizado. Você volta para casa, tem um jantar, essa coisa toda, que geralmente tem gente para conversar sobre que assuntos, política e tal, e vai. É assim o tempo todo. Quem são as pessoas-chave para o presidente da República? Bom, o ministro do Exterior e a mulher dele. Por quê? Porque você viaja com eles. Então, quando viaja, vai ao ministro do Exterior e vai a sua mulher com a mulher dele. Tem que haver uma certa química nesse negócio. O ministro do Exterior é importante por isso. O chefe da Casa Civil, porque o chefe da Casa Civil é, verdadeiramente, o chefe da administração. O presidente não tem tempo de falar com os ministros a toda hora. Quem fala é o chefe da Casa Civil. Depois tem uma pessoa muito importante, chama-se advogado-geral da União, que quando o presidente vai assinar, no fim do dia, vem o chefe da Casa Civil e te põe uma pilha desse tamanho na sua mesa. Você não vai ler aquilo tudo. Ele vai te dizer o que é e você vai assinar. Se não tiver o advogado-geral da União visto se está tudo de acordo com a lei, você pode assinar coisas erradas. Não é? Então, são as pessoas mais importantes. Dos ministros, o ministro mais importante, geralmente, é o da Fazenda, porque é para controlar o cofre. Mas é variável, tem vários ministros que têm importantes, os das áreas sociais e tal. No meu caso, eu tinha um chefe da Casa Civil que era um não político, chamava-se Clóvis Carvalho, depois o Pedro Parente, agora virou famoso o Pedro Parente, porque eram tocadores da máquina. E tinha o ministro político que fazia ligação com o Congresso, que foi variando, porque o ministro político faz um acordo com o Congresso e o ministro da Casa Civil não deixa cumprir o acordo, porque é lesivo ao Brasil. Então, ele se queima, o ministro político, porque ele não vai poder cumprir tudo que ele combina lá. Ele não sabe disso, mas você sabe. Então, você sabe que aquele ali é um fusível. Você muda muito o ministro político e deixa fixo o ministro-chefe da Casa Civil para poder manter a administração andando. E, no meio tempo, você tem que falar com os líderes dos partidos. Bom, no começo eu reuni os presidentes de partido. Depois eu percebi que os presidentes não mandavam nas bancadas, que era óbvio. Então, os líderes dos partidos, ou os principais deputados que têm influência. E, em muitas questões, o presidente tem que falar. Quando você tem que aprovar uma lei, a lei agora, sei lá, reforma da Previdência, ou da reforma trabalhista, é o presidente que está no telefone pendurado falando com os deputados, para que eles votem, né? Ou chama, não sei o quê. Enfim, não é aconselhável ser candidato a presidente da República. Eu não posso dizer isso, que eu fui 2 vezes, mas não é. É muito pesado. E você tem que ter noção disso e do Brasil, que é um país diverso, complexo, que você, sobretudo quem é de São Paulo, é muito complicado para entender o resto, né? O último presidente que nasceu em São Paulo mesmo foi o Rodrigues Alves há mais de 100 anos. Né? Não quer dizer que não possa ser. Eu fui presidente, na prática, eu sou paulista, mas eu nasci no Rio. E eu dizia sempre, minha mãe nasceu em Manaus, meu pai nasceu em Curitiba, eu tenho avós que nasceram em Goiás, tenho avós que nasceram do Rio, e por aí vai. Alagoas, para poder ter uma certa ramificação no país. Mesmo que não tenha isso, não precisa ter. Você tem que conhecer. E é difícil, com o tempo. Um político escolado aprendeu no Congresso, porque lá você tem a diversidade e tal.
Vou contar outra história que eu repito bastante, que é a seguinte. Eu fui muito jovem, eleito aqui em São Paulo para o Conselho Universitário da USP. Eu, quando tinha 27 anos, fui eleito representante dos antigos alunos da Universidade de São Paulo, no Conselho. Eu e o Delfim Neto era meu suplente. Fomos eleitos. Ganhamos a eleição, fomos para lá. Ali, é a oligarquia que manda na USP. Bom, então você começa a ver, porque política é política, toda parte do mundo e tal. Bom, quando eu cheguei lá, eles achavam que eu era subversivo, que eu ia derrubar tudo. Depois viram que eu sou uma pessoa normal, educada e tal. E fiquei amigo dos velhos lá, velhos, muito mais moços que eu hoje. E nós saímos para jantar. E tinha um, chamava-se Camargo, professor da Politécnica, de matemática. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, você tem que prestar atenção no seguinte, o problema não são os malandros, os espertos, porque esses não são o dia inteiro. O problema é o burro, porque o burro é sempre. Bom, e quando eu cheguei lá no Congresso, eu era da USP, não sei o quê, professor, virei enfim, por outras circunstâncias quase casuais. Eu estava dando aula nos Estados Unidos, em Berkeley. Virei senador. Aí os meus companheiros diziam, olha, mas você vai se encontrar com essa gente, como é que você vai aguentar essa gente? O que é essa gente? Essa gente é o Brasil. É o Brasil, quer dizer, você tem que ter abertura. Então, é muito importante que o presidente saiba ouvir o outro. Não é estar de acordo com o outro, ouvir o outro. Né? É muito difícil que alguém fale qualquer coisa certa ao presidente da República. É muito difícil, porque as pessoas são também espertas, e se você fica muito formal, não falam mesmo. Não falam mesmo. O ambiente já é carregado, já é formal. Não vão falar. Você tem que dar a liberdade para o outro poder falar. E você tem que ter gente no palácio e na sua casa com liberdade para te dizer as coisas, pelo menos tal como elas aparecem a essas pessoas que são. Eu, no limite, eu falava muito, como eu disse, eu ia nadar todo dia, tinha um piscineiro lá, que tinha sido piscineiro do Juscelino, um homem experimentado. Eu conversava muito com ele, porque é muito difícil para o presidente da República ter o contato direto com as pessoas. E é importante ter. Eu tinha uma pessoa que era minha assessora de imprensa, chamada Ana Tavares, que era desaforada. Então, o pessoal ficava espantado quando ela dizia coisas violentas a mim. Eu deixava, porque tem que deixar. Sem falar que a minha família era impossível. A Ruth era muito dura, meus filhos, todo mundo é crítico lá em casa, crítico demais. Enfim, mas tem que dar liberdade para você ter os setores de que você ouve. O Congresso é a mesma coisa, tem que ouvir. Então, é isso que é ser presidente da República. É complicado. Esse pessoal que está querendo ser agora, alguns sabem, a maioria nem tem ideia. Chega lá, dá ordem e vão cumprir. Vão cumprir nada. Vão cumprir nada. Você tem que convencer, tem que... A menos que tenha espada. Se usar espada é diferente, né? Você não falou da transição de presidente para... Para professor? Bem, aí é o seguinte. Eu, de alguma maneira, nunca deixei de ser professor. O que eu gosto mesmo é disso que eu estou fazendo aqui, conversar. Né? Bom, como presidente também. Agora, deixei de dar aula. Quando terminou a presidência, o que eu fiz? Eu fui com a Ruth para a França, para um apartamento que é de uma família amiga minha que dizem que é meu. Né? Na internet ele é meu, mas infelizmente não é. Foi para lá. E, claro, que os embaixadores eu tinha nomeado e tal, eram meus amigos, o da Unesco de Paris, os dois lá na França. Eu telefonei para eles, olha, eu vou para aí, mas eu quero chegar, eu não quero mais que vocês tragam a embaixada. Uma das coisas cansativas da presidência é que você chega num país, está todo mundo lá. Você chegou cansado, quer dormir, quer tomar um banho. O avião tinha banheiro, ainda bem, o velho sucatão. Então, você chega lá, tem uma fila, tem que dizer gracinha para cada um. Eu digo, olha, eu não quero isso. De fato, cheguei lá, só tínhamos dois, e as mulheres, eu creio, sem a embaixada e tal, e coisa. Aí eu ia primeiro antes de ir para Paris, fiquei em Chartres, que é uma cidadezinha lá perto, tem uma igreja que eu gosto. Aí fomos. E no caminho, a polícia francesa cercou meu carro, fui apitando tal, e coisa. Chegou lá, eu chamei o chefe da polícia francesa, e olha aqui, agradeço muito, mas eu não preciso, eu não quero mais isso. Não, mas nós sabemos onde você vai morar, temos ordens, vocês cumprem as ordens, sabem onde eu vou morar, tudo bem, mas longe de mim. Bom, fiquei lá, voltei, fui a Chartres, a igreja, eu e a Ruth sozinho, foi uma maravilha, não tinha jornalista, não tinha segurança, você não imagina o alívio que é esse negócio. Bem, então, aí eu disse a eles, olha aqui, quando eu precisar de automóvel, embaixador, eu peço, que eu vou andar de metrô. Claro que é ridículo, por que andar de metrô? Para me educar. Você tem que cair Você não é mais presidente, foi. Né? Vai andar no metrô. Você entra no metrô, eventualmente tem brasileiro, olha, primeiro acho que não é você. Né? Depois vem falar, é normal. Né?
ou vem te atacar, não sei. Mas vem. Então, você tem que fazer um esforço para se humanizar, de novo, porque a presidência é muito formal. Então, você vai abrir a porta do carro, não é você quem abre. A porta daqui não é você quem abre. A mala não é você que carrega. A pasta não é você que carrega. Você tem que voltar a ser gente. Então, para mim, ser professor, eu fui logo, em seguida. Eu fui ser professor nos Estados Unidos, logo depois que eu deixei. E foi normal, foi normal. Eu fui durante 5 anos professor na Universidade de Brown, lá em Princeton, não, ao lado de Boston. E, bom, então, Providence. Então, foi normal, não tinha... enfim, sinto falta de quê? Das pessoas, você sente falta, em certo momento, do ambiente. O Palácio Alvorada é agradável, a piscina era boa, o helicóptero é ótimo. Essas coisas, assim. Né? Agora, você tem que viver como... Você não pode ficar agarrado a um momento da sua vida. Você tem que tentar viver bem, diferentemente a cada momento da sua vida, e não ficar chorando com o que já era. Pensar no que vai ser. Eu, que a vida inteira, fiz assim. Então, não houve nenhum... Não foi dramático, digamos assim. E dei aula, normalmente. E aula nos Estados Unidos, você vai como tem office hour. Você deixa a porta aberta e quem quiser vai lá falar com você. E claro que eles sabiam que eu tinha sido presidente, vai lá por curiosidade. Né? Mas eu falava. Não foi difícil, não. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Isabela. Eu gostaria de perguntar sua opinião a respeito do seguinte. A gente pode perceber, o que mais chama, pelo menos, a minha atenção nessa época de eleição, principalmente, é que existe uma questão muito grande entre a direita e a esquerda. Você é de direita, você é de esquerda. Virou um rótulo, você ou é um ou é outro. Quando, na verdade, se a gente for pensar, não precisa ser assim. Pode ser uma coisa... Não precisa ser de direita ou de esquerda. Pode ser de direita em algumas questões, de esquerda em outras questões. Mas virou muito forte isso, os candidatos de direita e de esquerda. Eu queria perguntar o que o senhor acha que levou as pessoas a se polarizarem tanto, a quererem ir tanto para os extremos, quando, na verdade, não precisa ser assim. Não precisa eleger o candidato mais de um ou mais de outro, que poderia ser uma coisa um pouco mais central. Balanceado. Veja, essa própria ideia de que é de esquerda e direita nasceu... Na verdade, no século XIX, na verdade, na Revolução Francesa, né? Porque se sentavam uns para um lado, outro para o outro, não sei o que era contra, o que era a favor. Né? E a noção depois, mesmo a ideia de partido como partido, o que é partido? É uma organização de fora do poder que disputa o poder. Porque antes eram as famílias, o príncipe, não sei o quê. Agora não. Agora, quer dizer, quando há partidos, não. E esses partidos, na época, se organizaram para servir a certos... Imaginavam que estavam servindo a certos interesses. Uns eram os proprietários de terra, outros os financistas, outros os profissionais, liberais, enfim, por aí vai. O trabalhador, não sei o quê. Bom, e a sociedade era mais ou menos assim. A sociedade da qual eu nasci era assim, muito marcadamente assim. Ainda hoje é um pouco assim, mas hoje é um pouco diferente. Porque não é tão visível... A estrutura, as classes não são tão visíveis, nem existe a coesão delas do jeito que se imaginou que pudesse existir. Você tem muita mobilidade social, você sobe e desce, muda de posição, né? Tem muita informação, tem temas que atraem mais do que os interesses, valores. Enfim, é uma confusão muito grande. Os partidos, como os sindicatos, ficaram um pouco velhos em função das mudanças da sociedade. Isso é no mundo todo. Tem uma chamada crise da democracia representativa em toda parte. Aqui, além disso, tem, como eu falei já, a corrupção, que é feia e tal. Mas no mundo todo, você vai para os Estados Unidos, a política passou a ser mais identitária. Gênero, cor, comportamento sexual. Esses são os temas que eles passaram a debater, muito mais do que os interesses dos trabalhadores, ou de não sei o quê. Hoje nós estamos vivendo uma confusão disso. As pessoas, como não tem expressão do novo, voltam a qualificar como esquerda e direita. E um acusa o outro, ser de direita ou ser de esquerda, depende de cada lado o que considera isso. Né? Na verdade, é mais complicado do que isso. Né? E você tem que entender, primeiro que não se sabe ainda qual vai ser a expressão institucional dessa nova sociedade. Vai ser por partido? Não vai ser por partido? Bom, esses partidos vão ficar em que espectro? É de antiga esquerda e direita, que era basicamente de mercado, ou vai ter outros mecanismos do meio, identitários, valores, não sei o quê? Enfim, está tudo muito confuso. Você lê o jornal está velho, ele só pensa em termos de partido. Eu sou o quê? Vamos dizer que eu sou no mínimo de centro-direita. Eu já fico feliz de ser que é centro-direita.
Será que eu sou? Eu acho que eu sou mais de centro-esquerda, mas o que quer dizer isso? Nada. Nada. Você tem que ver o que você fez, o porquê que fez, qual é o que resultou. Às vezes você pensa uma coisa, quer fazer, resulta noutra. Não é? É mais complicado do que isso. E o registro que se dá nas mídias é o tradicional. Não é? E as candidaturas, você vê, se colocam assim. Quando você tem, como aqui agora, crise econômica e crise moral, crise política, aí os extremos têm força grande. A incerteza. O que deu o nazismo na Alemanha? Foi isso. Né? Aí vai para a direita, no caso da Alemanha. Ou então vai para o outro lado. Aqui não é assim tanto, mas é um pouco. Um pouco tem, o pessoal tem medo. Eu não tenho emprego. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. Eu não sei como é que vai ser o comportamento dos políticos. Eu não sei nada. O que vai ser dos meus filhos? Ficou medo. Tem medo. Aí tem muita violência na sociedade. A violência hoje não é uma preocupação da direita ou dos ricos, é de todos. Porque os assaltos são gerais. Né? Todos os meus netos foram assaltados no Rio. Todos, na praia. A minha filha foi assaltada aqui agora, no ônibus. Eu também vai andar de ônibus. Está certo andar de ônibus. Foi assaltado. Meu filho foi assaltado na rua, aqui, com revólver. Quer dizer, a experiência é quase cotidiana. As pessoas estão com medo disso. Então, é isso que gera esse clima. Né? E um atribui ao outro a responsabilidade pelo que está acontecendo. É preciso ordem. Mas como é que se faz a ordem? Que ordem? Então, é esse o clima que nós estamos vivendo. Difícil. Pode ser. Pode ser. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Daniela. O senhor acha que, atualmente, o sistema político no Brasil está obsoleto? Acho. E, na sua opinião, o parlamentarismo seria uma boa solução? Vamos lá. Eu acho que, eu acabei de dizer, eu acho que o que nós fizemos na Constituição de 88 está esgotado. É uma confusão muito grande, proliferação de partidos, etc, etc. Eu acho que, idealmente, prefiro o parlamentarismo. Agora, como parlamentarismo é um governo de partidos. Como é que faz? Se você não confia nos partidos, como é que faz? Eu acho que tem que... Porque isso é outra questão que a gente tem que pensar um pouquinho. Não há grande plano salvador para um país. Não é assim. As pessoas podem pensar que tem não. Tem que ter mudanças que são incrementais e que, mudando aqui, acontece outro efeito ali. Eu acho que, por exemplo, se nós conseguíssemos fazer o voto distrital, derruba as oligarquias partidárias, porque elas estão acostumadas ao voto proporcional. Você votar, os partidos são obrigados a ter um candidato por cada distrito da cidade de São Paulo. Mas começa para vereador, para as pessoas aprenderem, ver se é bom, não é bom. Depois é deputado estadual, depois federal. Aqui nós queremos resolver tudo com o plano, um grande plano de Salvador. Eu sou cético quanto ao grande plano de Salvador. Se você distritalizar e formar partido, pode ser que o parlamentarismo seja eficiente, se implante o parlamentarismo. Por que eu acho que o parlamentarismo, em abstrato, é melhor ao presidencialismo? Eu descrevia uma parte da rotina de um presidente. É uma loucura. Você, quando é presidente, você é chefe da nação, chefe de partidos, porque não é só o seu, são vários que estão ali. Você representa o país no exterior e o povo espera tudo de você. É uma loucura. Quantas vezes eu me lembro que vinha um chefe de Estado estrangeiro, eu estava no Itamaraty jantando com ele e, preocupado com o Congresso, estava votando uma lei importante. Quer dizer, não há separação entre a função do primeiro-ministro e do presidente. O presidente aqui é tudo. É irracional, como é também nos Estados Unidos. É bastante irracional lá também. Mas lá tem 2 partidos. Então, o sistema funciona com mais facilidade, mais sobre os trilhos. Aqui tem 20. O que nós estamos indo para um desastre. Por incapacidade governativa. Né? Então, em tese, eu sou favorável, mas eu acho que isso não basta botar parlamento, tem que criar as pré-condições para que os partidos possam existir, ou alguma coisa que substitua os partidos, né? E que você possa, então, ter confiabilidade. No caso da crise que nós temos, ou restabelece a confiança, ou nada a fazer. Se você não restabelecer a confiança, é difícil que o crescimento econômico ocorra. Pode ocorrer, mas é raro. Você tem que ter investimento. Quem que investe com medo? Calcula. Não é? Então, e se você não tiver investimento... Olha, hoje aconteceu uma tragédia essa madrugada. Queimou o Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Para quem eu tive um cunhado que foi diretor do departamento de antropologia de lá. É a melhor antropologia do Brasil. A minha mulher, a Ruth, deu aula lá. Vários maiores antropólogos do Brasil foram formados lá. Quando eu era presidente, 2 vezes eu dei dinheiro para fazer o telhado. Uma vez eles não fizeram, outra vez fizeram. Não sei se é o que está em pé, sobrou um pouquinho hoje, não sei. Bom, é uma tragédia o que aconteceu lá. Pois bem, por que aconteceu isso lá? E pode acontecer a qualquer hora. O Museu do Ipiranga está fechado há um tempo enorme. É um tempo enorme. Né? Por quê? Porque o governo está sem dinheiro e, além do mais, a sociedade civil não substitui o governo. Ajuda, mas não substitui. Né? Então, nós estamos num momento muito complicado do ponto de vista de governo, porque não tem dinheiro. Então, nós estamos diante de uma crise. Né? E as consequências são essa e outras. Em vários estados já não pagam o salário dos funcionários. Então, a gente tem que pensar que nós estamos bailando à beira de um buraco mesmo. Né? Dá para resolver? Vai levar tempo. Precisa de liderança. Nessas horas, que eu disse que precisa de palavra, sem liderança não vai andar. Não vai andar. E liderança na democracia não é vencer, é convencer. Convencer quer dizer vencer junto. Né? Quando não tem democracia, é outro sistema. É mais eficiente? A China é mais eficiente. Né? Mas não tem democracia. Isso pode botar no mundo ocidental? É difícil. Nós queremos ter liberdade. Então, nós vamos ter que melhorar o nosso sistema de governação para poder ter a liberdade. Quem mais? 1 e 2. Aqui. Agora para o lado de cá. Tudo bom, senhor presidente? Minha dúvida é a seguinte. Saiu um filme há um tempo atrás, aquele do Plano Real, elaborado pelo senhor e pela sua equipe. E apareceu uma cena muito intrigante, que aparece uma hora do então presidente Itamar Franco virando para o senhor e, sabe, não entendendo nada e perguntando, me explica direitinho como é esse plano, depois que já fez tudo. Isso é verdade? Tipo, o presidente Itamar não conhecia, não tinha ideia do plano, e é possível um presidente confiar fielmente num ministro, tipo, igual ele confiou? Bom, é possível que ele fez isso, eu também fiz. Tem que confiar nos ministros. Né? Agora, não é verdade que o presidente Itamar não soubesse das coisas. Ele não tinha informação técnica. Vou te contar detalhe. Uma certa altura, lá no Ministério da Fazenda, eu não sou economista, eu sou sociólogo de formação. Eu sei um pouco de economia, fui professor de História Econômica da Faculdade de Economia aqui, mas nos anos 50, começo dos anos 50. E, bom, o que eu fiz? Eu juntei gente que tinha sabedoria, que entendia. Né? E eu acompanhei esse pessoal e tal. Então, num dado momento, nós fomos falar com o presidente Itamar. Bom, eu falava sempre com ele. Então, o presidente Itamar tinha uma relação razoável comigo, porque eu fui líder acho do MDB, o PSDB, nem me lembro, o PMDB. E ele era senador do PMDB. Nunca me obedeceu, mas ele estava ali. E eu gostava dele e tal, mas nunca fui amigo propriamente dele. Bom, mas eu conversava, quando eu era ministro, eu tinha liberdade com ele. Falava com ele as coisas. Ele queria acabar com a inflação, como todo mundo. O que eles achavam que devia ser feito? A entourage do Itamar. 2 coisas. Controle de preços e botar o Abílio na cadeia. Abílio de início, que era o símbolo, não sei o quê. Porque eles achavam que a inflação era responsabilidade da especulação. Né? Bom, não é. É responsabilidade da finança pública, é muito mais complicado do que isso. Mas o grosso, a opinião média é, você controla o preço e põe na cadeia os especuladores que resolveu. Bom, não era isso, tinha que explicar. Um dia eu pedi a alguns que trabalhavam comigo, vamos lá conversar com o presidente. E tinha um deles, chama-se Edmar Baixa, está lá até hoje, presidente no Rio, uma coisa chamada Casa das Gastas, que é uma instituição de economia, e é membro da Academia Brasileira de Letras. O Edmar é mineiro, o Itamar também era mineiro. E o Edmar sabe falar, sabe explicar. Fomos lá no Palácio, reunimos, e o Edmar explicou o Itamar. Fez uma metáfora de um clube de futebol, todo mundo fica em pé, então ninguém vê o gol, se você senta ao mesmo tempo, você vê o gol, enfim. Explicou lá a modo para o Itamar, e foi gentil, pediu ao Itamar uma dedicatória de uma fotografia do Itamar para os filhos dele, estabeleceu uma relação boa. Quer dizer, o Itamar sabia, e ele confiava que nós íamos acertar o negócio. Ele não sabia de detalhes, nem precisa, né? Mas ele dava apoio a que se fizesse. Claro que havia uma certa apreensão, vou dar um outro detalhe. Um dia,
nós tínhamos que apresentar ao Congresso uma medida qualquer numa segunda-feira, que era o prazo limite, em fevereiro de 93, 4. Era o prazo limite para se apresentar uma certa medida que implicava em mudanças grandes e tal. Bom, os ministros, alguns ministros do Itamar, tinham medo do que estava sendo feito. Não sabiam bem, tinham medo. E eu tinha já tido uma reunião com os ministros militares, porque queriam aumento de salário. Eu expliquei que não podia, porque que não podia, sei lá. Aí o ministro do Trabalho, que era meu amigo, também estava contra, porque achava que nós íamos não dar aumento para os trabalhadores e tal. Aí fomos de manhã lá para o Palácio, Itamar chamou, no sábado de manhã, uma reunião, lá fui eu, com os ministros, alguns ministros, roupa assim, como eu estou, sem gravata e tal. E era uma pressão tremenda, porque eles todos queriam que o Plano Real começasse para dar um aumento de salário. Ora, o que arrebentou o plano que o Sarney fez, que foi o cruzado, foi exatamente isso. Ele perdeu o controle da situação fiscal. Por quê? Porque ao parar o aumento de preço, isso automaticamente é um aumento de salário. Quando você ganha 100 e a inflação é de 20 num mês, você, na verdade, quando você ganhou 80, não foi 100. Quando você ganhou 100 mesmo, você teve 20% de aumento. Parou a inflação automaticamente. Se você sobre isso der mais ainda, estoura, porque o consumo aumenta muito e não tem como, não tem produção. Tá? Então, houve uma pressão enorme para que nós todos pudéssemos, enfim, para eles entenderem, pressão contra mim. Eu percebi que o Itamar estava na dúvida e tinha o problema do salário mínimo. O Brasil é um país injusto. Então, todo mundo quer melhorar o salário mínimo, é natural. Aí eu dei o golpe, de olha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comissão para discutir o salário mínimo. Mas comissão não faz nunca, né? Por quê? Porque se desse um aumento do salário mínimo naquele momento, arrebentava o plano. Bom, então o Itamar era assim, ele não tinha noção técnica, mas ele me apoiava, porque ele sabia, no grosso modo, o que ele queria. Então aquilo é uma simplificação, para dar a impressão que o Itamar não sabia nada, eu sabia tudo. Nem eu sabia tudo, nem o Itamar não deixava de saber. Né? Quando foi feito o Plano Real mesmo, que foi mandar para o qual eu fui a ele, o Itamar, até aqui, ainda disse, você não precisa assinar as medidas complementares todas, porque eu sei que algumas são contra o seu temperamento, sua sensação. Ele era muito... Então, era mais de tendência nacionalista e estatizante. Eu digo, não precisa, porque eu peço a minha suplente, que era a Eva Blay, que ela assina e o pessoal vai ver que sou eu. Então, vai. Mas Itamar disse, não, eu vou assinar tudo. Assinou tudo. Naquele dia ele não leu, porque não era para ler. Eu também não lia quando era presidente, que ia assinar. Você tem que confiar. Você não funciona na administração, você não confia nos ministros. Né? Pelo menos aqueles que são os ministros fundamentais. Né? Então, havia uma relação, de fato, de confiança, mas não era como uma relação em que o Itamar não sabia de nada e eu sabia de tudo. Não. Ele era suficientemente talentoso e tinha sentido político para saber para onde é que o barco ia. O que o presidente tem que fazer é isso, saber o rumo. Mais uma pergunta? Vamos lá. Penúltima. Pode. Pode fazer ele e depois você. Deixa eu fazer. Pode também. Tá. Só vou fazer uma, daí depois o Mark finaliza. É assim, a questão sempre é o saber técnico, né? Que justo o senhor acabou de dar um exemplo da economia, mas uma questão que justo na área de educação sempre nos pega é que nos últimos governos, sempre quem é ministro da educação ou até poucas pessoas de fato no ministério são técnicos. Como conciliar isso e poder governar? Como, ao mesmo tempo, ter pessoas-chave técnicas e conseguir garantir esse apoio e essa governabilidade? Essa é a questão-chave. Né? Por exemplo, no meu caso, o ministro da Educação era o Paulo Renato, que tinha sido reitor da Unicamp e que era especializado em economia do trabalho. Mas que tinha sido reitor da Unicamp, era professor da Unicamp. Ele foi ministro 8 anos. Trabalho... Saúde, o Serra foi 5 anos. O Manan foi 8 anos. Quer dizer, você tem que tem que ter um certo rumo e tem que deixar que o ministro apareça e faça. Bom, não basta ser técnico. O ministro não é necessariamente técnico. Ele tem que ter técnicos. Ele tem que respeitar os técnicos. Depois ele tem, ao mesmo tempo, que ter alguma influência no Congresso. Porque se o Congresso não aprova, não adianta a tecnicalidade. Isso é que é o jogo. O que acontece entre nós? Entre nós tem havido uma prevalência dos políticos sobre os técnicos.
E aí dá desastre. Né? Nomeações só por razões políticas. Bom, eu acho que aqui no Brasil temos o seguinte sistema. Você tem o funcionalismo que é estável, uns são de carreira, Itamaraty, militares, etc, etc. E mesmo no Itamaraty, lá em cima você pode nomear alguns, chama-se DAS, o jeito de fora. Aqui está havendo abuso de DAS. Quer dizer, os políticos começam a nomear para todo lado. Não precisa. Por que precisa de DAS? Precisa ter também um canal de ventilação da burocracia. Então, tem que ter gente que vem fora da vida burocrática e mesmo política, que vem da sociedade e que germine ali no meio político-técnico. Mas tem que haver, a meu ver, uma base técnica. Quando eu estava na presidência, eu criei agências reguladoras. Anatel, ANEEL, essa coisa toda. Telefone, petróleo, não sei o quê. No começo, eu nomeei todos que eu quis. Eu não sei. Os ministros indicaram, tudo técnico. O Congresso não sabia a importância das agências. Descobriu, agora são todos políticos. Anvisa, quer dizer, tudo político. Não dá. Quer dizer, nós passamos do limite nessas coisas. Nós temos que ter um componente técnico mais fechado, ao mesmo tempo tem que ter essa ventilação e a condução política, que é o ministro e o presidente. Quando o ministro não é técnico, ele tem que ter a capacidade de entender. Eu me lembro que, no caso do presidente Itamar, quando ele estava para ser nomeado, ele foi uma vez na minha casa, lá no meu apartamento, lá em Brasília, porque ele tinha sido senador, e os senadores moram todos no mesmo prédio, são 2 prédios. Bom, foi lá, e o Itamar era uma pessoa muito peculiar. Ele gostava de conversar na cozinha, tomando café. Bom, e eu várias vezes perguntei a ele quem vai ser seu ministro da Educação. Até que ele achou que eu queria ser ministro da Educação. Eu falei, Itamar, eu não quero ser ministro da Educação, porque eu não sou educador. Eu sou pesquisador, mas eu não sou educador, é outra coisa. Bom, eu quero que você não nomeie uma pessoa clientelista para lá para fazer nomeação absurda. Ele não nomeou um professor lá de Minas que foi razoável. Né? Então, eu acho que é isso. Aqui tem havido abuso de nomeação de pessoas que são só políticos, que não têm escuta para o setor técnico que vai perdendo força. Aí não dá para governar no mundo moderno. Agora, também não dá só com técnicos, porque não aprovam. Você tem que ter alguém que explique ao país, ao Congresso e tal. É isso. Mas é a questão-chave para poder juntar gente. O pessoal te fazer uma foto agora. Não, tem uma última pergunta que ele ia fazer. Obrigado, presidente. O que você acha que seriam os possíveis desfechos caso você não tivesse tirado o Gustavo Franco do Banco Central? Vou dizer. É o seguinte, o Gustavo Franco foi nomeado para o Banco Central depois que o Pedro Malan foi nomeado ministro da Fazenda. Eu nomeei o Pedro Malan, ministro da Fazenda, depois nomeamos o Pércio Arida para o Banco Central. O Pércio teve lá uns problemas de manejo de mercado, não sei o quê, não quis mais ficar, foi embora, teve uma tremenda greve da Petrobras, veio um outro que foi foi presidente do Banco Central há muito tempo, e depois o Malan insistiu no Gustavo Franco. O Gustavo Franco é um sujeito muito competente. E quando ele foi nomeado a primeira vez, para ser não ministro, para ser assessor lá, foi um problema, porque ele tinha escrito um artigo contra o Itamar. Eu digo, olha, não dá, o presidente acabou de atacar o presidente da República, vou pedir o presidente aqui no meio. Espera um pouquinho, passou um tempinho, fui o Itamar era mais razoável, nomeamos o Gustavo para ser assessor do Malan, ou meu, não sei de quem, do Malan. Bom, depois nomeamos o Malan, o Gustavo. O Gustavo era especializado em teoria da inflação. A tese de doutoramento dele foi sobre inflação na Alemanha, na República de Weimar. Ele sabia tudo de inflação. Bom, e eu gostava dele, gosto dele. Bom, chegou um momento que havia um descasamento muito grande entre o controle cambial e as expectativas do mercado. E o Gustavo era muito estrito em manter o que ele chamava a âncora cambial. Quer dizer, o real relativamente fixado a um preço de dólar. 1,1 para 2, qualquer coisa assim. E ele tinha uma banda que deslizava muito de leve, e as exportações começaram a se prejudicar, porque quando você valoriza a moeda, atrapalha a exportação. A pressão era muito grande e tal. Eu chamei o Gustavo várias vezes ao meu gabinete, à minha casa, na verdade, ao Alvorada. Eu disse, Gustavo, vamos ver isso. Ele me deu, eu tenho por aí nos arquivos, 2 programas, tudo era minúscula variação. Até que eu telefonei para o Pedro Malan, digo, Pedro,
Não dá mais, porque o Gustavo não aceita flexibilizar mais o câmbio. E o Pedro era muito ligado ao Gustavo. Eu não queria perder os dois ao mesmo tempo. Bom, aí eu telefonei para o Gustavo e disse, Gustavo, eu vou mudar a política, não dá. Bom, foi assim. Então, o Gustavo foi embora. Mas só por isso. Ele era o jeito... O mercado respeitava ele, mas ele achava que não havia condições fiscais, uma briga entre os ministros gastadores e o ministro da Fazenda. Os gastadores querem aumentar o orçamento, o outro não quer, é permanente essa briga. E é razoável que haja, você tem que apoiar o da Fazenda. Mas quando chega, vai atrapalhar as exportações, não dá, tá, o dólar estrangulado, ele não queria... Eu queria que houvesse alguma mudança. Bom, aí eu disse ao Gustavo, ele foi correto, encaixou, falei com o Malan, que também encaixou, e nós nomeamos o Chico Lopes. O Chico Lopes é um sujeito brilhante, tinha feito um plano na Argentina, de astral, não sei o quê. Bom, e o Chico Lopes inventou um sistema de controlar a inflação, que era banda cruzada ao quadrado, não sei o quê, complicadíssimo. Quando eu liguei a televisão e vi o Chico explicando, eu digo, não vai dar certo esse negócio, né? Bom, eu vim para São Paulo e estava uma especulação desenfreada. Voltei para Brasília, não. Eu tive que ir à televisão 2 vezes para dizer que não iam congelar os bens das pessoas. Enfim, eles estavam pensando em cola, vai congelar tudo e tal. Bom, aí, por acaso, nesse meio tempo, antes do Gustavo sair, o Armínio Fraga tinha vindo jantar lá no Alvorada, com os outros. E eu falei com o Armínio ia sair de Nova York, tinha terminado o trabalho com o Soros, eu digo, Armínio, prepare-se que eu vou precisar de você. Não para ser, não imaginava que ele fosse ser presidente do Banco Central. Quando a coisa estava muito ruim, eu falei com o Pedro Parente, digo, Pedro, avisa o Armínio, que de repente eu vou precisar dele. De fato, quando o pobre do Chico Lopes não acertava aquele negócio lá, eu digo, vou ter que derrubar o segundo, Chico Lopes. Pessoa boa, correta e tal, mas não acertou o negócio. E, por sorte, não furou o boato de que o Armínio ia ser ministro, ia ser presidente do Banco Central. O Armínio veio, assumiu o lugar e corrigiu o que precisava corrigir, que inventou um sistema que avalia até hoje, que é de flutuação cambial, meta de inflação, que era o sistema que estava sendo feito em vários lugares do mundo. Foi isso. Então, o Gustavo, fui eu que resolvi tirá-lo, mas por essa razão, não porque ele não fosse competente, é que ele cismou que tinha que segurar o câmbio, e além do que eu achava que era o razoável. E foi boa a sua pergunta pelo seguinte, discute-se muito a independência do Banco Central. O Banco Central, depois do Itamar, passou a ter independência funcional. Eu nunca soube, por exemplo, a taxa de juros, eu era presidente, nunca soube qual seria a taxa de juros do conselho que eles fizeram lá, de Monetário Nacional. O nome Copom, que tinha lá. Bom, o Gustavo me telefonava, aí eu dizia, não, agora eu já sei. Gustavo ou qualquer outro. Agora eu já sei, porque ele saía na telinha, eu tinha uma telinha com medo dessa coisa de internet e tal. Já sei porque eles viram no mercado. Bom, eu nunca soube. Quer dizer, eles têm independência para isso. Agora, tem um momento, no caso, por exemplo, se eu não tenho poder de mexer com o presidente do Banco Central, eu vou pagar o preço disso. O presidente vai pagar o preço disso. Então, eu acho que a independência operacional é boa, mas você tem que dar, pode até botar esses limites, a possibilidade do peso, mas tem que dar quando, de repente, tu erra muito, faz o quê? Tem mandato? E o seu mandato popular, como é que faz? Então, é matéria muito delicada de mexer. Todos os candidatos que não têm experiência são favoráveis à independência do Banco Central. Vai lá ver. Se não houver porque, no fundo, a responsabilidade é política. O povo vai para a rua, não vai contra o presidente do Banco Central, vai contra o presidente da República. Os empresários vão reclamar para o presidente da República. Então, você tem que ter jogo de cintura. Tá bom? Muito bom. Vamos tirar fotografias agora. Obrigado.